mais uma vez aqui no Hub, né? E inicialmente eu gostaria de me apresentar. Estou como atual CEO do Hub, né? Estive nessa missão de, a partir desse novo momento e formato proposto pela Prefeitura, levar de fato o Hub ao que ele se propõe, que é conectar, ser um representante efetivo do ecossistema e ter essa questão de permitir, né, que a Salvador se represente aqui dentro através da diversidade, de inclusão, de pessoas de diversos níveis e conhecimento, para que isso se torne uma ferramenta muito poderosa no intuito de que a gente possa reestruturar a questão da inovação em Salvador, inclusive considerando todos os atores. E numa dessas andanças, né, fico muito feliz que hoje a gente está recebendo aqui o Sidney, né, que é um especialista, pesquisador em IA, e que tem um perfil de entender que a tecnologia tem que andar de mão dadas com a questão da humanidade, né? Como a tecnologia pode servir à humanidade. Então vai ser um assunto bem interessante para a gente tratar aqui. Então, muito feliz. Quero passar agora aqui para vocês conhecerem Sidney, né? Esse pesquisador fantástico que conheci em alguns eventos do ecossistema e que agora o Hub não precisa ser o único ator. Ele vai conectar onde tem ecossistema, o Hub vai estar presente exatamente para promover essa integração. Sidney, bem-vindo. Rocha, meu velho. Sensacional, obrigado a todos vocês. É bom estar de volta em casa, sabe? É bom quando o filho volta, né? Eu adoro o Hub aqui, tenho uma experiência muito longa aqui. Fico muito feliz de poder contribuir, sabe, Rocha, com o projeto. E quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala da importância dela estar centrado em pessoas, dela poder conectar, ser uma força, como eu falo, Rocha, ela é uma força. Então, essa força precisa estar presente e a gente perceber ela em tudo aquilo que a gente faz. Então, o meu objetivo é, trazendo toda essa experiência que eu tenho, essa vivência em ecossistemas aqui no Brasil, fora também, para dizer assim, é possível trazer isso de uma maneira que todos nós possamos nos sentir pertencentes. Eu acho que o grande ponto é esse. A gente precisa se sentir pertencente a esse ambiente, a esse lugar. E nada melhor do que estar aqui no Hub para isso. Obrigado mais uma vez. Muito bom, amigo. É bom saber, ainda mais o bom filho a casa torna, né? Porque você já esteve aqui em outros momentos e é interessante para você perceber essas mudanças que estão sendo sinalizadas para a gente, porque nós estamos atendendo inicialmente a premissa da própria prefeitura, né? Que através de um chamamento realizado pela CEMIT proporcionou esse novo momento para o Hub. Então, eu aqui estou representando o CEPED e nós temos um trabalho muito importante que é de dinamizar esse equipamento que é colocado como um equipamento de dinamizador de inovação da prefeitura, o maior deles, é um dos maiores hubs que a gente tem no território, e ele tem essa missão, que é, através do empreendedorismo, inovação e tecnologia, promover a ascensão social, né? E aí, a partir disso, você pode ajudar quem já está bem estabelecido, como também dar oportunidade para outros, né? A gente fala do entorno, da comunidade. E quando você pesquisa e tem essa natureza na sua linha de mestrado, onde você entende que isso pode ser uma ferramenta, né, para que as pessoas possam ascender moralmente, civicamente e socialmente, economicamente falando, como é que você imagina a sua ação aqui no Hub, que já tem todo um programa de ações ao longo do ano? A gente tem entregas o tempo todo, a gente tem 2 ciclos que a gente temos realizado todo ano de aceleração, a gente tem eventos para inovação aberta, a gente tem fomento ao ecossistema, tem muita coisa acontecendo, só que o principal é o próprio ecossistema estar fazendo isso junto. Então a nossa proposta é muito que o ecossistema se una para que de fato a gente consiga entregar. E aí você, com o IA, pode ser uma ferramenta muito útil para todos, porque, querendo ou não, você oportuniza através do conhecimento, né, que pessoas se diferenciem. E aí não importa se é negro, se é branco, se é LGBT, enfim, ele tendo o conhecimento, ele pode ter um mercado que está em alta procura. Como é que você poderia colocar para a gente isso, e imaginando já aqui no Hub, já que você já está aqui conosco? Eu acho que... não, tenho certeza que a primeira coisa, sabe, Rocha, que eu gosto de trabalhar é que nós somos aqui hoje uma comunidade que valoriza o conhecimento. Eu acho que o primeiro ponto de partida é esse. O conhecimento, ele liberta, o conhecimento, ele aproxima as pessoas, o conhecimento, ele gera pertencimento e o conhecimento também traz representatividade. Então, esses são os pilares que no meu trabalho de pesquisa que eu venho desenvolvendo em relação à aplicação e a adoção, porque a gente sofre muito quando a gente fala de uma nova tecnologia, né? E quando eu trago esse olhar, eu trago dizendo o seguinte, olha, um ecossistema como o Hub Salvador, ele não é somente um ator, ele é um agente que vai transformar vidas. Eu aqui dentro, respondendo você diretamente, eu me sinto esse agente também. Perfeito. Porque a gente tem que trazer conexões valiosas.
Eu entendo quando a gente fala assim dos networking, acho fantástico fazer networking, mas eu aprendi que o que realmente vale são as conexões valiosas, aquelas que duram. Então, quando a gente tem isso na nossa vida, a gente se conheceu, vai fazer 2, 3 anos quase, e foi muito rápido, foi tudo muito intenso, mas hoje a gente está aqui falando de inteligência artificial. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala de oportunizar startups, oportunizar o nosso entorno, para que tenhamos experiências de como simplesmente usar uma IA generativa para quem nunca viu na vida. Imagina um colégio público que está passando por um desafio de trazer esse universo novo que a gente está experimentando. É um universo novo, onde todo mundo está sendo provocado a conviver fora e dentro da instituição de ensino com a tecnologia que ela fala com você. Olha que coisa legal. Ela fala com você, mas não necessariamente eu tenho a desenvoltura, eu tenho a proficiência para fazer isso. E é aí que eu abordo, é aqui que eu entro. Eu acho que o meu grande papel é auxiliar as organizações e as empresas a entender que quando a gente fala de um letramento, quando fala de uma alfabetização digital, a gente está falando o seguinte: eu preciso aproximar pessoas. Eu não tenho que construir abismos porque algumas pessoas são especialistas em inteligência artificial e outras que nunca viram na vida vão morrer de fome. Eu não penso desse jeito. Eu penso que a gente tem que estar nos ecossistemas, criar conexões fortes, valiosas, fazer com que aqueles que têm um conhecimento técnico fale com aqueles que têm um conhecimento de negócio e usem a tecnologia para aproximar, não para distanciar. Eu acho que nós aqui temos um grande papel, desbravar a ignorância. Eu acho que é a minha grande fala e deixando um recado para todo mundo aqui. Desbravar a ignorância é saber usar a inteligência artificial. Ela não é sua inimiga. A gente só precisa entender que tem momentos que elas vão nos provocar e tirar a gente da zona de conforto. E tem momentos que elas vão exponencializar nossos negócios, desde que a gente saiba falar com ela. Esse é o grande ponto. Interessante você falar sobre isso, porque fica muito claro que se ao invés de toda vez que a gente for fazer um curso para a comunidade, a gente for na linha de ensinar eles a fazer bolo, a costurar, enfim, essas coisas, essas profissões que não tem nada de desvalorizadas, pelo contrário, são muito valiosas, mas que, de certa forma, elas tendem a limitar pela capacidade de produção. Perfeito. E quando você traz uma tecnologia que ele pode aprender, já que a gente vê o tempo todo a IA ensinando as pessoas a programar ou fazendo parte de programação, então assim, pensando sobre essa perspectiva, os jovens, mesmo de comunidade, com pouco acesso, mas que se tiver a oportunidade de aprender o básico, para que a partir daí ele possa evoluir, isso vai abrir novas portas e um universo totalmente diferente para eles, né? Total. E eu imagino que, em paralelo às ações que a sua empresa realiza, mas juntamente com o Hub, a gente possa estar fazendo algumas ações aqui de capacitação, total, até de mostrar, porque às vezes a gente tem algumas visitas aqui, as pessoas até hoje ainda acham, apesar que a gente está fazendo um trabalho muito forte para reverter isso, mas as pessoas passam na frente e acham que isso aqui é um shopping, acham que para poder conhecer tem que pagar, não sabe que é um aparelho público da Prefeitura de Salvador. Então, assim, é difícil de quebrar a primeira barreira porque eles já criaram antes da gente falar. Então, a gente tem que fazer esses programas. E aí, você, diante dos seus estudos, já percebeu algum case que aconteceu aqui ou em outro local, onde a própria IA foi usada para quebrar essas barreiras iniciais e depois ela vira uma ferramenta para que ele possa evoluir sozinho a partir de uma orientação, porque talvez esse seja o modelo do programa que eu tenho para conversar com você em relação ao programa Hub, em função da comunidade, tanto para o ecossistema, mas também para a sociedade de uma forma geral, porque querendo ou não, a gente tem que responder para a sociedade de Salvador, esse equipamento da prefeitura. Então, isso é muito claro para a gente. O CEPED entende que, com todo o know-how que ele tem de tecnologia, de inovação, mas isso é um equipamento que ele é voltado a servir a sociedade. Então, esse é um compromisso importante. Tem algum case que você possa Vou dar um exemplo, não só um case, vou dar um exemplo que acontece hoje. Hoje tem uma startup, desenvolveu uma ferramenta para aprender inglês, conversando com um amigo, né? E ele teve a oportunidade de trazer esse espaço, né? Então, assim, imagine, vamos pegar um exemplo desse insight que estou trazendo para você agora. Imagina que esse aplicativo está disponível hoje, um freemium qualquer, certo? Para você, até para um menino de periferia que está com celular, que hoje todo mundo tem celular, tá? Não pense que esse recurso não está disponível, ele pode ter uma limitação de acesso. Sim. Mas ele tem.
tá? Então imagine que se a gente pudesse mostrar que esse aplicativo, ele pode aprender inglês, e uma inteligência artificial que faz parte está embarcada nesse aplicativo, conversa com ele dizendo, olha, você está tendo dificuldade com a lição de hoje, vamos repassar? Isso é um exemplo clássico, funciona, está em produção hoje, existem startups que fazem isso. Mas qual foi a sacada que eu estou respondendo você? Ela reduziu, né? Ela encurtou aquilo que hoje para nós eu teria que pagar um curso. E não necessariamente eu teria que me deslocar da minha casa, eu teria que vir para aqui no Hub. O Hub pode apresentar para esse ecossistema, para essas pessoas, esse tipo de tecnologia. E quem que o Hub vai trazer? Os residentes, as cabeças pensantes que estão aqui conectadas, fazendo esse ecossistema aqui ser diferente. Mas o propósito é o que você trouxe. Esse olhar de trazer, quando a gente fala do olhar de você gerar prosperidade, Rocha, muda muitas coisas. Muda muito, porque aquilo que eu hoje uso de maneira tão simples e natural, para mim, para o outro é novo. Ele nunca viu na vida. Ele pode escutar de diversas pessoas, uma pessoa que... Eu faço voluntariado, uma coisa que eu valorizo muito, eu faço voluntariado. Então, quando você fala sobre isso, tem lugares que não sabem o que é ChatGPT. Dirá a DeepSeek, que agora explodiu tem uma semana. Então, o que a gente faz para que essas pessoas conheçam isso? A gente gera ambientes favoráveis. E aí, eu comentando com você aqui nos bastidores, tem um livro que eu recomendo. O nome do livro é Rise the Rest, né? A Ascensão do Resto. Esse livro, ele foi do fundador da American Online, Steve Case. Ele fala sobre a dificuldade que lá nos Estados Unidos, porque hoje a gente fala de Vale do Silício, mas e o resto do país? Como é que esses empreendedores, como é que essas pessoas falam de inovação em países de primeiro mundo? Ele fala a dificuldade geográfica, fala a dificuldade da concentração econômica. Será que a gente não passa por isso aqui na Bahia? Será que a gente não passa por isso? Mas os insights vêm de como a gente pode descentralizar através de programas, através de eventos, através de movimentos onde o ecossistema gera protagonismo para outras pessoas. Perfeito. E quem é o agente disso tudo? É a tecnologia em prol de nós mesmos, fazendo com que aquilo que eu não posso gerar em escala, a IA faz para mim. Que maravilha. Então, até complementando o que você falou, então na verdade não é que seja o agente, é a ferramenta, o meio. É o meio, perfeito. E acaba que o agente se torna, nós, no caso, o Hub, uma comunidade que são vocês. E é importante você tocar nesse assunto, porque assim, o Hub hoje está trabalhando muito nessa perspectiva de parcerias, né? Ele vem inicialmente com a Softex, que é a aceleradora, o fundo de investimento da Vivo no Brasil, trabalha com aceleração e inovação. Veio com a Softex, né, que é um fomentador de políticas públicas. E aí, ao início da operação, a gente começa a trazer o ecossistema para dentro da operação. Então, primeiro foi a Inventivos, que é a empresa de Monique e Lucas, que Monique, no caso, é investidora do Shark Tank. Depois a gente traz o pessoal do Farol Negro, que tem um trabalho voltado, né, para brand e afroempreendedorismo. Aí depois veio o pessoal da Wakanda. Na sequência, a gente traz o IFBA com o Polo Embrapi, que é um polo de inovação, que é uma universidade federal, universidade federal, instituto, né? Não, é instituto federal, e que vem com a parte de negócio, que tem recurso. Então a gente tem já o BNB aqui, então a gente está começando a montar o que de fato a gente chama de ecossistema, que tem os atores necessários. Então temos 2 aceleradoras dentro do Hub, temos o banco para tanto fomento, subvenção, quanto financiamento, tem o Embrapi, que trabalha na pesquisa direta e que na contrapartida, todos esses, quando vêm, eles oferecem contrapartidas para o Hub. Então vão fazer capacitações, mentorias. E a universidade, no caso o IFBA, ele tem esse pacote de ações. Então a gente vai ter doutores, né? É importante a gente falar isso para vocês. A gente vai ter aqui doutores disponíveis para poder estar interagindo com as empresas que aqui estão. Então você é um pesquisador de AI, mas imagine você, queria conversar com alguém, porque seu nível, você vai chegar para a Rocha, eu vou falar para você, tá, ChatGPT, DeepSeek, enfim, mas não, quero falar de programação mesmo, blockchain, algoritmo. A gente vai buscar isso junto à universidade, no caso, ao IFBA, né? Então é importante a gente trazer essa dimensão, porque
Da mesma forma que a gente está trazendo, e aí você falou muito disso, a gente oportunizar. Se o Hub for no modelo como se fosse um shopping, onde você vem pegar um pouquinho de cada conhecimento para poder chegar no seu entregável. Eu gostei disso. Então, é essa linha que a gente tem trabalhado e está montando o Hub sob essa perspectiva. Então, as empresas para estarem no Hub hoje, apesar de ter um modelo de cowork estabelecido, a gente procura primar pelas que têm sinergia de fato para poder conectar. E aí é um trabalho que está sendo feito aos poucos, né? Porque a gente está ainda num momento de adaptação, é uma operação nova tanto para a prefeitura quanto para a própria gestão, porque tem que prestações de conta, várias coisas acontecendo, então assim, a gente tem que se dividir dentro de uma estrutura que a princípio não está totalmente otimizada, mas o que a gente está entregando é muito por causa do ecossistema. Tem vários eventos que a gente faz em parceria com o ecossistema, e aí dá relevância, não é só ter o recurso, às vezes você tem o recurso, mas não tem a efetividade de presença, né? Visibilidade às vezes faz diferença, viu? E falta. Posso aproveitar esse gancho que você trouxe aí? Perfeito. Eu acho que quando você traz essa fala, é importante para a gente pensar também o seguinte, quando a gente fala do fomento, né, de gerar conexões e unir, né, entidades, aproximar, né, principalmente pesquisa, a área acadêmica ela precisa estar muito mais próxima do ecossistema de inovação, como as empresas precisam entender que inovação aberta não é contratar serviço. Uhum. Não é isso, sabe? E aqui é o lugar da gente falar esse tipo de coisa. Perfeito. Inovação aberta não é você contratar uma empresa para prestar serviço para você e você, às vezes, você mata uma startup, você mata uma ideia porque você está pensando ainda no mesmo modelo de negócio que você pensava antes. Um exemplo clássico. A Amazon começou vendendo livros. Hoje eu tenho diversos segmentos, diversos modelos dentro de um mesmo modelo de negócio. E a essência dele é o quê? Praticamente ele está dizendo o que para nós? Ele tem obsessão pelo cliente. Então a Amazon está em busca de nós. Ela quer saber de nós. Então agora tem uma área farmacêutica gigantesca. Então eles já estão entendendo que se chega num modelo de negócio, de farmácia, de levar o medicamento utilizando todo o seu marketplace e todo o seu ecossistema, eu impacto o meu cliente. Então, eu gero uma experiência diferente. Então, aproximar atores, ser o hub, né? Perfeito, no conceito da palavra, o hub faz a gente ser melhor, gente. E aqui, ó, uma coisa que eu falo muito, Leca também fala muito isso. A gente começa local para impactar global. Isso. E nada melhor do que a gente começar forte, começar unido de propósitos, trazer pessoas que acreditem que isso, gente, a gente está falando de diversidade. A gente tem visto na mídia ultimamente, né, e até uma mensagem do próprio Donald Trump, empresas estão encerrando seus programas por conta de uma diretiva econômica, de uma diretiva de governo. E aqui a gente vai ter que pensar e falar para todos que as empresas, aqui eu deixo o meu ponto de vista quando eu falo da inteligência artificial, ela não foi feita para separar ninguém. O grande desafio hoje, no meu ponto de vista, é que a gente nunca se deparou com uma tecnologia que mexesse com a nossa essência. Que diferente de todos os seres vivos, nós somos o único que é pensante. Único. Sim. E aí aparece uma inteligência criada por nós mesmos para pensar ou não pensar comigo, depende do meu desejo, da minha vontade. Então, esse é o desafio hoje. Como é que eu empreendo, como é que eu gero valor, como é que as empresas de hoje são prósperas com a tecnologia que pensa comigo. E vai me trazer insights, mas ela é treinada em algum momento, ela é desenvolvida, ela tem uma arquitetura, ela tem uma base tecnológica feita por nós. Então, se nós não acreditamos nesse propósito de unir pessoas, é óbvio que essa tecnologia ela vai ter um impacto, né? E aqui, para mim, falando como hub, o propósito para nós é unir, é trazer para dentro, sabe? Não é afastar, não é dizer assim, Sidney aqui, independente da carreira dele profissional, nunca construiu um agente. Ok para mim. Mas eu sei o valor de um agente de IA. Sem problema nenhum. Todo desenvolvedor
toda pessoa que trabalha com dados hoje, ela tem família. Ou ela tem uma história de vida. Se as empresas não entenderem que essas pessoas são impactadas e influenciadas por uma cultura organizacional de uma empresa, de uma startup, aquilo vai para o código. E às vezes vai de qualquer jeito. Né? Então, eu entendo que a IA ela está aqui para ser mais uma força de transformação de vidas, não para separar. Fica muito claro também a perspectiva de IA enquanto ferramenta, porque uma chave de fenda você pode desparafusar 1000 parafusos, mas num momento de rompante, enfim, como esse exemplo que você deu, a pessoa pode pegar aquilo e atacar alguém, ferir uma pessoa. Mas veja que é a mesma chave de fenda. Então, assim, é muito do uso da tecnologia, mas a partir do momento que a gente conscientiza a sociedade para ela saber os potenciais, porque vamos supor, eu posso perder anos e anos tentando desenvolver alguma coisa com IA para poder, sei lá, pensar numa perspectiva de bandido, alguma coisa assim, vou fazer um roubo, vou planejar tudo. E o cara, não, eu posso fazer coisas menores que vão me dar uma receita e que eu não correr risco, vai me fazer bem, eu vou conseguir ter acesso a recursos e ascender de alguma forma com a mesma tecnologia. Então, o desgaste e o empenho para o uso da ferramenta vai depender da pessoa. Se eu não te preparo, você vai ter o que a vida está te ensinando. Então, se está na comunidade, se não tem oportunidade, ele nunca vai pensar que aquilo pode ser usado para... Não, posso fazer dinheiro, sim, tá totalmente legal e ter respeito da sociedade. Total. Não, é porque eu só tô vendo uma bandidagem, então vou usar isso aqui pra outra coisa. Vou fazer uns golpes como a gente tá vendo, os golpes que tem de Instagram, golpes de telefone, de WhatsApp. Então assim, por quê? Porque a mente dele não tá tendo acesso às possibilidades de comunidade, né, de associativismo, de ajuda mútua. Ele tá vendo o seguinte, não, eu tenho que sair dessa minha situação, então eu vou tentar ir nesse caminho. Que é o que ele tá vendo, que ele viu um amigo, por exemplo, ele tem um cara que virou traficante e agora tá andando de carrão. E ele não sabe que Sidney, que Rocha veio lá de baixo, como é que Sidney hoje é o cara do IA, como é que Rocha hoje teve a oportunidade de estar aqui junto com todo um time, né, porque você pede quem faz a gestão. Concordo. Mas, o que passava de Rocha era que as pessoas imaginam que Rocha nasceu em berço de ouro, não. Então, acho que essa história de vida precisa se chegar. Então, muitas vezes a tecnologia, de novo, pode ser uma forma de você chegar, abrir a mente. Então, o Hub... E aí, quando a gente fala o Hub, a gente fala da comunidade, são vocês. Porque o sucesso do Hub está ligado diretamente ao sucesso das empresas que estão aqui dentro. Legal. Eu não vejo o Hub ascendendo sem que as empresas possam ter uma ascensão. É isso. E isso é fundamental. Então, a gente tem que trabalhar de forma a que o Hub possa dar essa visibilidade para essas empresas. E automaticamente a visibilidade vai retornar. É aquele negócio de fazer o bem e ter o retorno. É basicamente isso. E, querendo ou não, quando você está trazendo, a gente tem várias ferramentas, mas IA hoje está bastante evidente, a gente pode proporcionar isso de alguma forma, né? Então, pegar essa dica sua aí e falar um pouquinho sobre história, né? Como você falou, nós não nascemos em ambientes tão favoráveis economicamente. Eu também, você traz sua história. Sim. Mas aqui nós temos um papel de fazer isso, dizer para as pessoas que isso é possível. E esse projeto, nesse exato momento que nós estamos fazendo aqui, é isso. Nesse exato momento, nós estamos tendo um local de fala, um espaço de fala que representa isso. E para nós, quando a gente fala sobre isso, é dizer para as pessoas que, mesmo que meu neto ou meu filho, que tem 20 anos, 18 anos, 15 anos, já discorre de maneira tão simples, né, com a tecnologia, eu não posso me sentir menor, né? E mesmo que a gente saiba que tem startups em outros estados que representam mais, ou tem mais impacto hoje, é isso que eu acho que é legal também te dizer. Nós, como ecossistema, precisamos gerar o protagonismo para as startups. Você trouxe isso aí agora, para nós. Precisamos disso. Isso é importante. Mas para isso, precisamos ter esse apoio, o local para que a gente fale, o local que a gente implemente, o local que a gente dê a contrapartida. Falar que é possível ter histórias de pessoas que não nasceram tão bem remuneradas na vida, estão num ambiente totalmente de família, aquela família ideal que muitas pessoas desenham, mas sim pessoas que lutaram pelo seu espaço, pelo seu momento, para dizer assim, olha, eu consegui construir um produto, consegui construir uma solução no meio disso tudo e está funcionando. E agora estou conseguindo gerar uma versão nova, porque novos atores, novas pessoas fizeram parte da vida dela. Mas para isso tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. E
quando eu falo isso, eu não tive educação financeira na minha infância, na minha juventude, não tive o que hoje as empresas cobram de inteligência emocional, sabe? Também não soft tive. Skills, né? Então, hoje a gente fala de hard skill, soft skill, e aí eu digo para você, eu acho que a grande palavra hoje que a gente precisa prestar atenção é o reskilling, ou seja, revisitar o que eu já tenho e aprimorar para o que o mercado está demandando. Então, como é que a gente vai trabalhar isso, as competências digitais que as empresas acham que hoje as pessoas já têm que já vir pronta? A gente não aprende isso na escola, não, na faculdade. Sim. Não aprende isso, não. Então, como é que você quer demandar, e aí eu faço uma crítica, como é que eu tenho um hiato de oportunidade de negócio, de trabalho, de vagas, né? De trabalho, de emprego, e eu não preencho? Então, vai uma reflexão. O que é que está faltando? Então, sim, eu estou exigindo que a pessoa tenha, olha, pensamento analítico, experiência com dados. Eu começo a enumerar. E onde é que está a base para a pessoa beber minimamente disso para poder discorrer em uma entrevista de trabalho? Sim. Uma oportunidade. Na faculdade eu vou esperar 5 anos para poder ter isso. As tecnologias, a lei de Moore está aí para dizer para a gente da exponencialidade. Então, como é que eu vou exigir de alguém algo que acontece tão rápido hoje? Hoje é 2025. E para fechar essa minha fala, eu digo aqui mais uma provocação. Nós estamos vivendo 5 gerações. 5 gerações ao mesmo tempo. Não completamos 3 décadas de 2021 e a gente está aí vendo que em 2022 o ChatGPT veio, já gerou desconforto. Texto. Depois, texto, imagem e áudio. 23. Já começou a ficar mais intenso. As empresas começaram a prestar atenção sobre isso. 24, explodiu tudo. Eu posso agora, vai ter a AGI já na minha vida, a IA vai pensar comigo, vai substituir empregos, e aí começou a explosão de dúvidas. Aí encerrou 24 dizendo assim, agora são os agentes, são as pessoas substituídas por pessoas digitais. Qual é o próximo? Os avatares, né? Qual é a próxima onda? Essa é a pergunta. Então, para eu entender a próxima onda, eu preciso entender a base. Por que o DeepSeek hoje incomodou o ChatGPT? Por conta de uma comunidade que acredita que o código aberto é possível gerar mais democratização da tecnologia. Por um lado, os Estados Unidos está investindo 500 bilhões de dólares em um maior ecossistema de inteligência artificial jamais visto. Por outro lado, vem o outro lado, lá o Oriente, a China diz assim, eu fiz assim. Quem é melhor, quem é pior, quem está certo, quem está errado, só o tempo vai mostrar para nós. Enquanto isso, a gente precisa criar conexões, criar sentido para que a gente faça fazer diferente. E querendo ou não, você acaba citando a questão da comunidade, né? A comunidade fez essa nova ferramenta, o DeepSeek, e a partir daí ainda deixou em código aberto, que é algo também... Então, assim, eles oportunizam que outros entendam como está sendo feito aquilo e contribuam. É bem a perspectiva que a gente pensa aqui no Hub, né? E aí, finalizando aqui, eu agradeço muito a esse nosso bate-papo e a sua vinda definitiva, né, para cá pro Hub, porque nós vamos fazer um trabalho onde precisamos evidenciar todas as empresas que estão aqui, o que é que elas fazem, mas é importante, né, as pessoas entenderem que, às vezes, chegando aqui, mesmo sem saber o que pode fazer, mas a partir de conexões, pode muita coisa ser criada. Veio com uma ideia, a gente fala que inovação, na realidade, a ideia nunca está pronta, ela é várias ideias espalhadas que... Steve Johnson, né, que fala muito disso, então das ideias que se complementam, enfim. E aí, elas estão soltas, então quando você junta a comunidade diversa, que pensa coisas, né, em blocos, mas quando você vai juntando, você vai criando uma... Que aí, eu estou falando isso muito para exemplificar o que foi o resultado do DeepSeek, né, que eles querendo ou não, com a tecnologia, vamos falar, a parte de hardware bem inferior ao que as outras ferramentas têm, conseguiu entregar e está sendo tão validada pelo mercado do ponto de vista de estar atendendo e surpreendendo, né? E aí por isso esse incômodo aí, as ações da NVIDIA caíram drasticamente, que é a maior máquina de processamento que a gente tem hoje no mundo para a questão de IA. Vamos ver a cena dos próximos capítulos, né? Então dá para fazer mais com menos.
Essa acho que é uma dica global que está chegando aí. Boa. Então, a mesma coisa aqui, a gente faz muita coisa. Não, a gente sabe que os recursos são muito escassos e limitados, mas a partir da comunidade, das pessoas, a gente está conseguindo entregar. E isso é muito salutar, né? Porque aí, mais uma vez, a prefeitura mostra, né, que tem um equipamento dinamizador de inovação e que ele atende à sociedade. E isso é um caminho que a gente, ao mesmo tempo que está realizando internamente para as empresas, a partir do sucesso das empresas que estão aqui dentro, a gente promove o sucesso até para que a prefeitura pense em outros equipamentos desses, em outros locais, talvez chegando em comunidades mais carentes, enfim. E diante disso, eu queria que você desse o desfecho, falasse para o nosso pessoal aqui, o que é que eles podem aguardar do Hub, já que você teve 2 momentos e já está percebendo essa movimentação, o tipo de perfil de pessoas que tem aqui, as interações. Então, dê um feedback, finalizando aqui, e já te agradeço mais uma vez, para que o pessoal entenda por que você já gosta do Hub, como ele já era, e tá, quer dizer, posso estar botando palavras na sua boca, mas me parece que está gostando mais ainda agora, nesse novo modelo, nesse novo conceito, que, querendo ou não, você acaba validando muitas questões que foram discutidas internamente ou no passado na prefeitura e que agora estão transbordando em ações práticas para a comunidade. Primeiro, Rocha, obrigado de novo. Eu acho que para nós aqui, quando você traz o propósito em primeiro lugar em tudo na vida, quando o seu propósito ele começa a se alinhar com outros e aí vai naturalmente, sem fazer força, naturalmente, isso começa a gerar resultado, porque também a gente precisa de resultado. Então, não adianta pensar que hoje, quando a gente fala sobre as questões de propósito e cultura, ela precisa tangibilizar. E é isso, dando já o primeiro feedback, eu acho que é isso. O Hub já começou tangibilizando, gerando resultado, fazendo aquilo que ele está proposto a fazer, trazendo novamente oportunidades para que os atores, para que os membros, a comunidade possa se manifestar como ela vê a tecnologia, a inovação, como ela vê o empreendedorismo, a oportunidade das pessoas entenderem que nós estamos construindo isso não para mim somente. Então eu estou aqui dividindo com vocês resultado de anos de trabalho, resultado de poder visitar outras instituições, ter ido para fora do país e ter me dedicado a ouvir, que é outro ponto legal. Vocês estão ouvindo o ecossistema, está dizendo, olha, o que a gente pode fazer diferente? Eu uso uma frase no manifesto da minha startup que diz assim, eu não tenho medo, eu não estou brigando com o status quo, eu só penso diferente. Então esse pensar diferente engaja, que é outro ponto que é maravilhoso. A gente vai ver o Hub Salvador com o papel dele mesmo e nós fazendo essa rede, essa comunidade ficando forte. Eu agradeço novamente e aí dizendo para vocês, sou muito feliz de estar aqui. Eu acho que a gente tem muita coisa para construir e eu falo que tecnologia ela é para transformar vidas. Então ela é centralizada em pessoas. Tudo que eu faço hoje é assim, é de pessoas para pessoas. O resto é meio. Então esse é o meu objetivo, agradeço de novo. Aproveita e fala o nome da sua startup, né? Porque vai estar localizada aqui. A startup é a N1B. Então a N1B ela nasce de um propósito de não deixar ninguém para trás. A N1B ela é apoiada em um movimento da ONU que chama-se Leave No One Behind, ou seja, não deixe ninguém para trás. Então são baseados nas ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde todo movimento, independente da ODS que você fizer, é para que não deixe ninguém para trás. Ou seja, oportunizar as pessoas a fazer o melhor delas. Então, eu criei a N1B para ser uma plataforma de inteligência artificial e ela vai ser a primeira comunidade de inteligência artificial, esse é o meu sonho, gerenciada de pessoas para pessoas, que a gente impacte esse universo através de uso e adoção responsável, eu gosto dessa palavra, responsável da inteligência artificial. Então esse é o nosso trabalho, a gente volta para cá, o Sidney ele é consultor de negócios, então eu trabalho com propósito, trabalho com cultura, transformação digital
E é isso o meu caminho. E obrigado de novo por estar aqui. Valeu, velho. Valeu, Sensacional. Tamo junto. Obrigado. Pessoal, fiquem atentos que vamos ter mais conteúdos nessa linha. A ideia é que o Hub cada vez mais mostre o que está acontecendo aqui dentro, mas não é o Hub falando, vão ser as pessoas mostrando o que está de fato acontecendo. Um abração, nos vemos em breve. Tchau, pessoal. Até a próxima.